Paquistão e Afeganistão. Dois vizinhos com uma história, olha, bem complicada, mas que agora parecem estar de fato à beira de uma guerra. A grande questão é, como é que as coisas chegaram nesse ponto? Vamos tentar entender essa escalada de tensão que simplesmente explodiu e colocou toda uma região em alerta máximo. Pois é, nossa paciência agora se esgotou, agora é guerra aberta entre nós. Imagina só, acordar um dia e ler uma declaração dessas. Foi exatamente o que aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2026. E olha, essas palavras não vieram de qualquer um, não. Vieram do ministro da Defesa do Paquistão. De uma hora para outra, o que eram só uns conflitos ali na fronteira virou uma ameaça real de guerra total. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A relação entre Paquistão e Afeganistão sempre foi um verdadeiro barril de pólvora. Mas o que foi que acendeu o pavio dessa vez? Para a gente entender isso direito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e seguir essa trilha de acusações e ataques que levou a essa crise toda. Então vamos lá para a nossa primeira parte, o caminho para o conflito. Para entender essa fogueira, a gente precisa olhar para a faísca. Tudo começou com acusações bem antigas e uma série de ataques muito violentos, que basicamente esgotaram a paciência do Paquistão. No centro dessa confusão toda está esse grupo, o TTP, mais conhecido como o Talibã paquistanês. Pensa neles como um grupo que tem a mesma ideologia do Talibã que governa o Afeganistão, só que o foco deles é um só: derrubar o governo do Paquistão. A grande acusação de Islamabad é que o governo afegão dá abrigo e até apoio para o TTP, deixando que eles usem o país como uma base segura para planejar ataques. Claro, o Talibã afegão nega tudo, mas é justamente essa desconfiança que envenena a relação entre os dois. E aí, de repente, tudo aconteceu muito, muito rápido. Olha só essa linha do tempo. Em fevereiro, uma onda de ataques brutais atingiu o Paquistão. Um atentado suicida numa mesquita, um carro-bomba que atingiu soldados, um ataque mais mortal que o outro. Para o governo paquistanês, aquilo não era mais coincidência. Foi a gota d'água, sabe? A justificativa que eles precisavam para a primeira ação militar dentro do Afeganistão. E isso nos leva direto para a segunda parte, o ciclo de retaliação. Bom, como era de se esperar, a ação do Paquistão gerou uma reação imediata. O que começou como uma operação para caçar militantes virou um perigoso ciclo de olho por olho, dente por dente. Um confronto direto entre os exércitos dos dois países. E é aqui que a gente vê como o conflito saiu completamente do controle. A gente não está falando mais de briga isolada na fronteira. O Paquistão começou a bombardear cidades afegãs importantes, inclusive a capital, Cabul. A resposta do Afeganistão foi igualmente ousada. Eles alegam ter usado drones para atacar alvos militares estratégicos bem dentro do território paquistanês. E claro, né, junto com a guerra no campo de batalha, sempre tem a guerra de narrativas. Dá uma olhada nesses números. É impressionante. Cada lado diz que está causando um estrago enorme no inimigo e, ao mesmo tempo, fala que as suas próprias perdas são mínimas. A pergunta que fica é, em quem acreditar? A verdade é que, no meio desse caos todo, fica quase impossível saber. Mas isso mostra uma coisa muito clara. A propaganda, hoje em dia, é uma arma tão poderosa quanto um míssil. Agora, a terceira parte. O mundo observa. Com dois países armados em rota de colisão, o resto do mundo, claro, não podia mais fingir que não estava vendo. Os telefones começaram a tocar nas capitais ao redor do planeta. Era uma mistura de preocupação genuína com tentativas de apagar o incêndio. As reações foram bem variadas, mas todas apontavam para a mesma direção. Parem com isso. A ONU, o Reino Unido, fizeram aqueles apelos de praxe por calma. Mas o mais interessante é olhar para os atores ali da região. China, Rússia e Irã, que têm interesses enormes na estabilidade da área, correram para se oferecer como mediadores. E claro, a Índia, a grande rival do Paquistão, aproveitou a chance para condenar as ações de Islamabad, jogando mais lenha nessa fogueira geopolítica. E finalmente chegamos à quarta parte. O que está em jogo? Ok, mas por que o mundo todo se importa tanto com isso? Simples, porque este não é só um conflito local. As ondas de choque dessa briga podem se espalhar pelo mundo todo, afetando desde a economia global até a segurança de todos nós. Pensa no efeito dominó. Primeiro, a economia. Projetos de bilhões de dólares da China naquela região estão em risco. Depois, a crise humanitária. Um conflito aberto poderia criar milhões de novos refugiados. E talvez o mais perigoso de tudo, o vácuo de segurança. O caos é o ambiente perfeito para outros grupos como o ISKP, o braço local do Estado Islâmico e rival do Talibã, crescerem e desestabilizarem toda a Ásia Central.
E assim que a gente chega nessa encruzilhada, com a diplomacia calada e as armas falando cada vez mais alto, a grande questão que fica é: o que pode parar essa espiral de violência? Será que uma intervenção de fora pode trazer a paz? Ou a gente está só assistindo ao começo de uma nova e longa guerra numa das regiões mais instáveis do planeta? A resposta, por enquanto, ninguém tem. E as consequências? Bem, essas podem ser imensas para todos nós.